Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 22 de novembro. A semana começa com os investidores de olho num indicador que tem mexido bastante com as economias mundiais, a inflação. Na próxima quinta-feira, saem os dados do IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial no Brasil. As estimativas do mercado são de desaceleração sobre o número do mês passado, com projeção de 1,1% na mediana. Agora há pouco saiu o Boletim Focus, com mais revisões do mercado sobre a economia brasileira. A inflação subiu mais uma vez, passou de 9,77% para 10,12% na projeção para 2021. Em 2022, a perspectiva do IPCA subiu de 4,79% para 4,96%. O valor é bem próximo do teto da meta da inflação calculada pelo Banco Central, que é de 5%. Já a Selic segue projetada em 9,25% neste ano e no fim do ciclo passou de 11% para 11,25%. As projeções do PIB foram revisadas para baixo mais uma vez. Em 2021, o crescimento passou de 4,88% para 4,8%. E em 2022, passou de 0,93% para 0,70%. E o dólar segue estável em R$ 5,50. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que o aperto dos juros é necessário para combater a inflação, mas que existem ainda muitas incertezas sobre a questão do arcabouço fiscal e da viabilidade de reformas até o fim do governo. A gente tem visto aqui, os indicadores da economia são importantes, mas é Brasília que segue conduzindo o olhar do investidor. E nessa semana, o tema ainda é a PEC dos precatórios. O governo ainda não tem certeza que tem o número suficiente de votos para passar a PEC no Senado. E por isso, algumas propostas de mudança no texto acabam aparecendo. A última delas foi o fatiamento da PEC para que toda a proposta volte para a Câmara e atrase ainda mais o processo de aumento para R$ 400 do Auxílio Brasil. Está prevista para a próxima quarta a votação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. E na próxima semana, a proposta deve ir ao plenário do Senado. Nos próximos dias, também teremos a divulgação de dados do CAGED, do setor de crédito e de arrecadação federal. Os investidores ficam de olho nos desdobramentos da agenda. Isso porque depois que a Bolsa subiu nas 2 primeiras semanas do mês, a semana passada foi de perdas. O índice devolveu todos os ganhos do começo do mês. Foram 3,10% de queda na semana passada. Nem a alta de 0,59% da sexta-feira conseguiu equilibrar as perdas. E o mês de novembro acumulou perdas de 0,45%. Vamos então aos números? O Ibovespa fechou com 0,59% aos 103.035 pontos. Entre as maiores altas, aqui a gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional com 7,97%, Vivo Telefônica aqui 6,81%, TIM com 5,14%, Interbanco BID 11, 4,77%. Entre as baixas, a gente tem aqui Localweb com menos 4,26%, Sul América Saúde com 3,39%, Melius com menos 3,17% e PetroRio Prio 3 com menos 2,63%. Falando agora um pouco sobre eleição, as prévias do PSDB que aconteceram no fim de semana foram suspensas. O motivo foi um problema técnico no aplicativo de votação. A instabilidade no aplicativo criado para que filiados participassem do processo provocou troca de acusações de fraude e acirrou ainda mais a disputa entre os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Hoje deve haver uma definição ou uma reunião para definir os próximos passos para a prévia. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem até esse momento um viés positivo para esse começo de semana, sem grandes oscilações, mas com uma tendência
de continuar a valorização lá fora. Lembrando que nosso Ibovespa, na semana passada, a gente teve uma semana de queda, né, de forte queda por aqui, né, engatando mais um mês de queda, né, de desvalorização. Vamos ver se no mês de novembro ainda dá tempo, né, de fechar um mês positivo, mas segue com grandes oscilações e na contramão dos principais mercados, né? Pelo menos foi o que aconteceu na semana passada e tem acontecido ao longo dos últimos meses, né? Por aqui a gente tem uma semana carregada de indicadores, né? Indicadores de inflação, de atividade lá fora também, mas continua em impasse, né? Incerteza em relação ao nosso orçamento, em relação à PEC dos precatórios. Essa tem sido a principal percepção de risco, o principal foco de atenção dos investidores, né? E também a temporada de balanços já terminou na semana passada, os números acabaram vindo bastante bons, sem grandes surpresas, pouquíssimas surpresas negativas, a maior parte delas surpresas positivas, mostrando que as companhias estão fortes, com boas receitas, né? Fica a incerteza agora em relação à inflação, né, de custos, como as companhias vão trabalhar esse repasse, mas as grandes companhias têm conseguido aumentar suas margens de rentabilidade nos últimos trimestres, tá bom? A gente continua vendo oportunidades na nossa bolsa aqui, pelo menos até esse final do ano. Nós esperamos que parte, né, dessa queda se recupere, né? Difícil acreditar no Ibovespa positivo nesse ano, mas a tendência espero que seja positiva, né, daqui até o final do ano, tá bom, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Já a gente volta com nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Agora vamos aos destaques internacionais. O braço de veículos elétricos da Evergrande planeja arrecadar cerca de 347 milhões de dólares com uma oferta de ações. O movimento é um esforço para fortalecer sua posição financeira e financiar a produção de veículos elétricos. A empresa também passa por sérios problemas financeiros. E o Banco do Povo da China decidiu não mexer nas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos. Foi o 19º mês consecutivo sem alteração. A taxa de um ano permaneceu em 3,85%. E as bolsas na Ásia fecharam majoritariamente em alta. Vamos conferir então. A bolsa de Xangai, na China, fechou com um ganho de 0,61%. No Japão, o índice Nikkei fechou em alta, 0,09%. E em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,39%. Na Europa, o receio da população é com as novas restrições por conta de casos com o coronavírus. Na Bélgica, mais de 35 mil pessoas foram às ruas contra as medidas. E o fundo de investimentos KKR demonstrou interesse em comprar a Telecom Itália, oferecendo 10,79 bilhões de euros. O valor de 50 centavos por ação representa um prêmio de 46% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. Nos últimos anos, as ações da Telecom Itália caíram cerca de 50%. A empresa sofre com dívidas bilionárias. A Telecom Itália é controladora da TIM Brasil. Vamos ver como é que estão as bolsas por lá nesse momento. A gente começa com o DAX na Alemanha, que tem queda agora nesse momento de 0,15%. O CAC na França também em queda mais próximo da estabilidade, 0,02%. FTSE no Reino Unido com alta, 0,13%. E o índice Eurostoxx agora caindo, 0,30%. Nos Estados Unidos, o mercado fica de olho na divulgação da ata da última reunião do FONC, quando o Fed deve anunciar oficialmente a redução do seu programa de recompra de ativos. Ainda por lá, a semana vai ser mais curta com o feriado de ações de graças na quinta-feira e as bolsas vão ficar fechadas. Já na sexta, durante a Black Friday, o pregão terá horário reduzido. Vamos ver como é que estão os futuros americanos nesse momento. A gente começa com Dow Jones, agora com alta de 0,28%. S&P 500 com alta de 0,31%. E a Nasdaq também subindo, 0,39%. Agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com as movimentações dos hedge funds. Conta pra gente, Marco. Olá, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma informação muito importante, muito bacana para acompanhar o que os fundos hedge funds, né,
estão comprando em ações, quais são as ações, que tipo de ações. E aqui nesse gráfico a gente tem um resumo muito bom, né, que mostra que eles continuam com uma posição muito relevante, né, quase 50%, em ações consideradas caras, né, ou seja, aquelas ações mais de crescimento, né, de growth, e com características de tecnologia, né. Então a gente consegue ver, tanto na linha de cima, na parte cinza, como na linha de baixo, né. Na linha de baixo a gente tem ações, a posição deles em ações que são negociadas acima de 20 vezes EV sales, ou seja, 20 vezes a receita, e na linha de cima o quanto que eles têm de posições em companhias negociadas a 10 vezes, pelo menos 10 vezes EV sales, 10 vezes a receita, né? Então, se a gente somar uma linha com a outra, a gente consegue ver que cerca de 50% das posições dos hedge funds são em ações que negociam a múltiplos muito altos, né? De novo, usualmente empresas de growth, de crescimento, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta mais tarde aqui na BMC News com a Paula Moraes. Vamos agora aos destaques corporativos. O Hospital Mater Dei adquiriu 99,6% do Hospital Santa Genoveva e 100% do Centro de Tomografia Computadorizada de Uberlândia. O valor da negociação é de 309 milhões de reais. O Mater Dei disse que a operação segue a estratégia de expansão da empresa por meio de hubs regionais e que as empresas são tradicionais e referências em qualidade assistencial na cidade de Uberlândia, que tem o segundo maior PIB de Minas Gerais. O Iguatemi anunciou o início das negociações das units depois que a empresa fez uma reorganização societária com a Gereissat Participações. A Gereissat é a controladora do Iguatemi. Nessa nova estrutura, o Iguatemi passa a ter mais de 26 milhões de units negociáveis. A Petrobras anunciou o pagamento de dividendos aos acionistas no próximo dia 15 de dezembro. Serão distribuídos R$ 2,19 em dividendos e outros R$ 1,05 em juros sobre capital próprio. As ações passam a ser negociadas ex-direitos a partir de 2 de dezembro, tanto na B3 quanto na NYSE. As datas de corte são diferentes aqui e nos Estados Unidos. Na B3, a data de corte é 1º de dezembro e na NYSE, em Nova York, em 3 de dezembro. O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou a contratação do Sindicato de Bancos, que vai estruturar a operação de follow-on. Essa operação é que vai sustentar a privatização da estatal. Segundo a Eletrobras, a oferta de ações que vai diluir a participação da União na empresa deve ocorrer até maio do ano que vem. A Eneva fechou um acordo de cooperação com a Servitec Investimentos e Participações para avaliar alternativas para desenvolver um terminal de gás natural liquefeito no Maranhão. A Servitec já vem trabalhando num projeto desse tipo na região. De acordo, ou no acordo, melhor dizendo, será criada uma joint venture para desenvolver, gerenciar e explorar o terminal de GNL. E o BB Seguridade fez uma parceria com a AgroGalaxy e com a Alper Consultoria e Corretora de Seguros para a oferta de seguros de vida coletivos, agrícola e patrimonial. Segundo a empresa, a parceria está alinhada com a estratégia de ampliação dos canais de distribuição e reforça a tradição e liderança do BB Seguros no setor do agronegócio. E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo ao BMC Pre-Market. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Vamos iniciar aqui mais uma semana, um pouco mais otimista. Eu falei na sexta-feira, né, que eu viria essa semana com um tom mais otimista nas minhas leituras aqui do comportamento do nosso Ibovespa. Vamos ver se o mercado responde positivamente, se o pessoal aí dos fundos multimercados nos dá uma trégua e a gente possa ter aí uma semana um pouquinho mais de alívio, né? Vamos ver, vamos ver. Tá certo, falou mesmo, fechou a semana falando isso. E nas 2 primeiras semanas de novembro, né, Guga, a Bolsa deu uma reagida, ficou no positivo, né? Mas na última semana os ativos desenvolveram todo esse movimento, fechou em queda de mais de 3%. Agora é mais uma semana começando, mas o investidor segue de olho nas mesmas incertezas. Como é que você está vendo, qual que é a sua visão para essa semana? Eu sei que você já está vendo de forma positiva, mas quais pontos que devem movimentar o mercado?
Bom, a gente não pode esquecer que essa semana a gente tem uma semana com um sentimento um pouco mais curto em função do feriado na quinta-feira nos Estados Unidos. Então, ao meu ver, assim, o mercado ele já vem dentro no Brasil, se a gente for olhar para o Brasil, né, ele já vem nos últimos 4 meses num processo de correção e, de fato, essa última semana ela teve uma aceleração na queda, em função das 2 primeiras semanas a gente ter tido uma alta muito. Eu comentava aqui no pre-market que me incomodava uma alta onde a parte da tarde, onde tu tem um fluxo maior de negócios, ser uma movimentação de baixa, né? Então a gente tinha uma manhã positiva que começava com um tom positivo acompanhando os movimentos lá de fora, mas ao longo da a gente tinha esse processo, essa pressão vendedora e cada vez mais claro, cada vez mais pessoas estão entendendo que de fato é um movimento causado pelos fundos multimercados que estão encerrando suas posições de bolsa e aumentando suas posições em renda fixa, que é onde de fato, né, construíram toda a história dessa indústria financeira. Então, na verdade, esse movimento está acontecendo, nós não temos aqui um grande player com um apetite de compra, né, veloz de curto prazo. Nós estamos vendo aí a entrada de investidores estrangeiros, mas de forma muito cautelosa, ainda muito devagar, perto do que eles podem, de fato, fazer, né, e como de fato podem se posicionar. Mas o que eu estou esperando é que possa vir aí uma luz no fim do túnel, alguma notícia um pouco mais positiva, um pouco mais amena aí de Brasília. Eu estava com a esperança que fosse ser uma votação um pouco mais tranquila em relação à decisão, né? Quem vai ser eleito, né, no PSDB para ser o candidato à presidência da República, mas não conseguiram resolver isso também, sempre aquele imbróglio, sempre aqueles problemas que a gente já está acostumado aqui nessa parte política aqui dentro do Brasil, mas eu acredito que assim que a gente tiver uma terceira via mais clara quem vai ser, nossa bolsa, né, tem uma tendência aí de dar uma recuperada, dar um respiro, porque a gente, querendo ou não, vai ter uma terceira narrativa, uma terceira curva aí para expectativa por parte dos investidores. Legal. E para hoje, Guga, como é a gente pode seguir o otimismo da sexta-feira? Temos um dia de ganhos, a gente pode ver no gráfico? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa raciocinar juntos. Vou compartilhar aqui meu gráfico. Começando pelo Ibovespa, vamos lá, né? O que eu estou enxergando aqui nessa região de preço aqui do Ibovespa. Só para o pessoal entender, a minha leitura, eu estou traçando a minha análise ela está em cima deste comportamento marcado aqui na tela. Então está aqui toda a minha possibilidade de um ciclo que tem característica de correção. Acho que vale muito a pena a gente lembrar que se nós pegarmos esse período de queda que nós estamos vivendo, tá? Ele foi um período de queda que começou no início de junho deste ano e que, querendo ou não, ele é o maior em tempo desde 2016. E é interessante, né? Porque se nós pegarmos quase 90% dos CPFs que estão em bolsa hoje no Brasil, eles nasceram na bolsa depois de 2016. Então é importante eu falar isso, né? Quase 90% dos CPFs que estão em bolsa nasceram depois de 2016. E 50% desses CPFs nasceram em 2019, 2020, 2021. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a grande massa tem pouca experiência em relação ao mercado. Então, é interessante a gente olhar para esse dado da amplitude e da força dessa correção, para quase que a totalidade dos CPFs na Bolsa nunca passaram por uma correção tão longa em tempo. Então, isso gera um desconforto. Então, é importante vir lembrando isso para o pessoal. Um negativo, Daniel, uma sequência de queda, uma sequência na pressão vendedora, eu vejo que o mercado poderia voltar aqui para essa região de 96.500 pontos. Esse aqui é o meu pior cenário. Mas essa região que nós estamos, quando a gente mede, né, a amplitude dessa queda frente à amplitude da alta que nós tivemos ali do dia 29 de outubro de 2020, 29 de outubro de 2020, até o dia 8 de janeiro de 2021,
quando nós medimos essa correção e medimos essa outra correção, essa segunda correção, a gente tem aqui uma característica de uma estrutura de correção. Então, de fato, neste patamar, nós temos espaço para o mercado reagir positivamente a toda essa queda que nós estávamos tendo. E esse reagir positivamente, eu enxergo que tem espaço para voltar lá para o 113.500, né? Podendo sim, né, em um evento muito positivo, quem sabe a gente voltar lá para o 123.800, 125.600. Só que para isso a gente precisaria, né, que lá fora não fosse impactado neste período que nós estamos chegando, né, que, ou não, nós estamos cada vez mais próximos de um processo de tapering lá fora, e isso pode trazer uma correção um pouco mais intensa dos mercados, certo? Então, quanto demorar, maior a nossa chance de poder respirar. Para que a gente possa respirar, e esse movimento tem que acontecer no curto prazo, a gente precisa sim de um alívio, um pouquinho mais de esperança vindo de Brasília, porque foi de lá que se teve esse aumento de volatilidade que nós vivemos aí desde o período do início de setembro, né? Porque as coisas começaram a se deteriorar cada vez mais ali no início de setembro. Tá? Então, para essa semana e para hoje, bom, o cenário negativo seria continuar a perder os 100 pontos e para 96.500 pontos. Agora, um cenário mais positivo, tá? E aí entrando aqui no nosso mercado para o dia de hoje, o que eu enxergo a fotografia aqui, tá? É um cenário positivo podendo ir para os 105 mil pontos, que é o que eu falei na sexta-feira, né, que tinha espaço, nós estávamos aqui nesse imbróglio, aqui na casa dos 102.500, 103 mil pontos, eu comentei que a gente tinha espaço para ir buscar o 105, quem sabe 105.600, né, e havendo alguma coisa positiva ao longo dessa semana, quem sabe ir para os 108.400 pontos. Nota, né, 108.400 pontos, a gente nem volta lá para aquela região dos 112 mil pontos, que eu falo bastante aqui no pre-market. Tá? Em um cenário positivo, se as coisas começarem a ficar mais pesadas, lembrando, existe um grande player que está na ponta vendedora, muito forte. Todo o movimento que nós temos positivo, ele entra vendendo, esse player entra vendendo e fazendo com que o mercado busque novas mínimas que estava trabalhando, que são os fundos multimercados. Então, a gente nota, né, que toda vez que tem movimentações de baixa, elas são muito mais intensas, são muito mais direcionais do que os movimentos de alta. Tá? Então, voltando eles para de forma mais intensa, quem sabe 102.500, 101.500 e havendo uma correção mais forte, mais intensa, perder os 100 mil pontos e ir lá buscar a região de 96.500 pontos. Poxa, o Guga está muito amplo, sim, mas a volatilidade está no ar. A gente está no curto prazo com um movimento de bastante volatilidade e é por isso também que eu reforço o momento ele está oportuno para o investidor de curto prazo, curtíssimo prazo, para o investidor que gosta de tomar risco em movimentações muito pontuais, que compra e vai zerar a posição no mesmo dia ou 2 dias depois. Guga, hoje nós vimos o Boletim Focus, né, trazer mais uma revisão para a inflação. Neste ano passa dos 10%. No ano que vem já está chegando no teto da meta do Banco Central. E essa semana temos o IPCA 15, né, no radar também. Se por um lado isso é ruim para a economia em geral, as grandes empresas da Bolsa costumam repassar esses custos aos consumidores. Como é que você avalia essa pressão de inflação e os reflexos nas empresas? Essa tranquilidade que as grandes empresas conseguem repassar para os consumidores só colabora, né, para toda essa questão de pressão inflacionária. Eu ainda enxergo, Daniel, que toda essa pressão inflacionária vem por esse descompasso que nós temos na cadeia de suprimento. Na minha visão, isso tende a se suavizar ao longo do tempo. Quando isso vai acontecer, não tem como nós sabermos ainda. Existem todas essas expectativas. Se a gente for expectativas, vamos lá, né? As expectativas para o ano que vem eu acho que são muito distantes ainda, porque se nós olharmos as expectativas do presente, né, onde nós estamos hoje, e olharmos no retrovisor, como é que se falava das expectativas porque nós estamos vivendo, elas são bem diferentes. Então, com o tempo, a gente vai começar a dar menos
para essas expectativas, né? Porque a tendência são as pessoas irem errarem, né, as suas expectativas. É que ninguém traz aqui também como é que estavam as expectativas ali atrás e como é que está o presente, para que a gente possa dar uma nota. Vale a pena a gente confiar nessas expectativas ou não, né? Mas, de fato, a gente rondando, né, uma Selic a 11,25%, certo? Eu estava fazendo as contas, eu imagino que isso chegue em março, abril do ano que vem, e depois sim que a gente vai enxergar, né? Pô, será que de fato vai parar essa elevação de juros? Né? Mas também tem que pensar o seguinte, poxa, a gente saiu 12 meses atrás, se nós pensarmos em março do ano que vem, 12 meses atrás nós estávamos com uma taxa de juros a 2%. Agora está 11,25%, né? Que impacto, que pressão, que força. Tudo isso gera, querendo ou não, traz volatilidade, porque todo mundo vai aumentar diferente do que estava também imaginando, estava esperando. Então tem que se acostumar com esse novo cenário, com esse novo contexto e assim por diante. Tá? Então, eu acho que ano 2020 vai ser um ano bem interessante, né, para os mercados. Acho que vai ser bem interessante mesmo, porque, vamos lá, a gente vai entrar em 2020 com uma bolsa bem descontada frente às bolsas do mundo, podendo ficar mais descontadas em função da pressão de renda, se por acaso as outras bolsas mundiais, né, principalmente norte-americana, que todo o movimento das bolsas no mundo vier a sofrer uma certa correção. Né? Então acho que vai ser bem interessante e talvez abra uma janela de oportunidade, vamos lá, né, por um bom período de tempo, né? Porque quanto mais intensa for a correção, maior vai ser a oportunidade depois do retorno dos mercados, do retorno das economias. Né? Então a gente também tem que entender isso. A gente vai ficar cada vez mais distante também desse período de pandemia, e aí o mundo, né, tende a voltar a trabalhar dentro do novo normal e entrar num processo de crescimento com menos volatilidade. A gente está vendo aí todos esses pacotes também de infraestrutura sendo aprovados ao redor do mundo, né? Eu acho que isso tudo vai vir estimular as economias. Então, quando a gente consegue se afastar um pouquinho do curto prazo, dessa volatilidade, dessa bagunça, a gente começa a olhar num horizonte mais lá para frente, a gente enxerga que, em algum momento no tempo, as coisas vão melhorar. Então, se tu tem estratégia no curto prazo para, né, tomar decisões, tomar posição, aumentar a posição, reduzir a posição, mas sempre enxergando que lá na frente as coisas tendem a melhorar, acho que tu, quando passar o tempo, tu vai estar numa situação muito melhor do que a que está aqui agora no presente. Tá certo, então. Guga, valeu, então. Muito obrigado, uma boa semana para você e até amanhã. Não, até daqui a pouco, porque hoje temos programa às 18 horas. Verdade. Então vejo vocês logo mais. É verdade, eu sempre esqueço, eu tenho péssima memória para isso. Geometria, às 6 horas, né? Com certeza, às 18 horas estarei com vocês novamente. Então tá certo, recado dado, Geometria às 18 horas com Gustavo Almeida. Valeu, Guga, um abraço para você. Tchau, bom dia. Bom dia. Rapidamente, então, dando bom dia também pro pessoal aqui no nosso chat, o Julian também por aqui, Nina Oliveira dando bom dia a todos, assim como o Israel Pereira, o Altruísta, o Especulador também, Rodrigo Lopes, MPK, lembrando, pessoal, like dado, não esqueça de deixar o seu também, do início até o final do dia ligado aqui, grande MPK, isso aí. Rui Rengel também tá por aqui, Elcio Santos, Denis Salles, quem mais? Olha a Suelen por aqui, o manobrista da Ferrari do Bruxo Saravalli tá por aqui também, Fernando Luiz, Carlos Guzoni, Bilmon tá falando assim, olha, bom dia a todos os guerreiros, vamos para um dia de lutas e sucessos a todos aqui. Like, galera, vamos manter esse canal sempre ativo que muito nos ajuda. Valeu, Bill, um abraço para você. O Eduardo Ribeiro da Silva, salve Daniel, bom dia, Eduardo. Tem também o Anderson Vieira aqui dando um ótimo dia a todos, Carla Andrade, o Atílio Felipe, Peter Santana chegando bem cedinho hoje, hein, o Peter? Ezequiel Santos também, Fernandinho, o Glécio também por aqui, Valdenberg, o André, o Matheus, Davi. Valeu, gente, muito obrigado aí
pelo bom dia e obrigado pelo like também. Se você não deu o seu like, dê seu like agora aqui pra gente. Mas agora, sem muitas delongas, sem mais delongas, vamos chamar então Paula Moraes, que comanda a partir de agora a BMC News. Bom dia pra você, Paula Moraes. Muito bom dia, Morales. Boa semana pra todos nós. Pra nós, pra nós. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo, um pouquinho ainda de sono, com muito café aqui, mas vamos que vamos, né? Vamos que ainda tem uma semana inteira pela frente, né, Paula? Com certeza. Obrigada, Morales. Bom beijo jornal, pra você. beijo. Obrigada, tchau, tchau.